Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês que nos acompanham aqui neste canal de oração. Estamos aqui nesta tarde de sábado, para juntos aprendermos algo, meditarmos algo na palavra do Senhor e também estarmos fazendo a oração da fé. Eu acredito que Deus tem bênção para você nesta tarde. Eu acredito que Deus quer te abençoar grandemente a sua vida nesta tarde, através da palavra do Senhor. Porque é através da palavra do Senhor que vem a bênção para as nossas vidas. A palavra do Senhor não volta vazia. Antes, ela faz o que lhe apraz. Quando a palavra de Deus é lançada, ela tem poder para mudar situações. Operando Deus, quem impedirá? Falaria ele e não cumpriria? Com certeza. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, aquilo que Deus falou na tua palavra, ela vai se cumprir. As palavras do nosso Deus vai se cumprir. Então, nesta tarde de sábado, que a palavra de Deus possa cumprir na sua vida. Que os desígnios da palavra do Senhor possa cumprir na sua vida nesta tarde de sábado. Amém? E a palavra que eu vou ler para vocês nesta tarde, para nós meditarmos um pouquinho, é uma passagem bastante conhecida, segundo Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, Aqui Deus faz uma promessa para Salomão. Assim que ele tinha terminado o templo, Deus faz uma promessa para ele. Olha, se eu cerrar os céus, quer dizer, se eu impedir que a chuva venha, se não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, isso tudo não é que Deus é mau. É porque Deus sabia que o povo ia, se perverter, se corromper, desviar dos caminhos do Senhor. Então que Deus faz uma advertência. Se acontecer tudo isso, ainda há um escape. Olha como é que o nosso Deus é misericordioso. Então, se acontecer tudo isso, olha, se Deus enviar os gafanhotos para consumir a terra, se ele enviar a peste sobre o povo, se ele ordenar que não chovesse. Agora ele diz no versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só o caminho, humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, olha o resultado. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que coisa tremenda. Olha as misericórdias do nosso Deus, Sempre Deus corrigia, mas com misericórdia. Por que ele permitia tudo isso? Porque ele sabia que o povo não ia, O povo não ia permanecer. Aí Deus já estava avisando, se vocês fizerem, se vocês se desviar, se vocês, adorarem outros deuses, então vocês precisam se, primeira coisa, converter. Olha só. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei, olha só, os seus pecados e sararei a sua terra. Que coisa tremenda esse nosso Deus. Então eu vejo aqui que mesmo ali no Antigo Testamento, Deus sempre agiu com misericórdia. Porque por isso que o profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Então nós servimos um Deus misericordioso. Então quando tudo parece que não tem jeito, quando tudo parece que é o fim, quando tudo parece que já não tem mais solução para nós, o segredo o que é? É nos converter a Deus, é buscar a face do Senhor, é nos humilhar aos pés do Senhor, é orar, é buscar a face, é converter dos nossos maus caminhos. Então ele ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a sua terra, e sarará a nossa terra. Nós precisamos, irmãos, aprender com isso que era para o povo de Israel, sim. Para o povo ali escolhido de Deus, sim, mas hoje somos o Israel de Deus. Deus não mudou. Então precisamos atentar para a palavra do Senhor, porque tem situações, irmãos, o que está acontecendo no mundo, Infelizmente, muitos não entendem que tudo que está acontecendo, por quê? Por causa do pecado do homem. O homem cada dia se corrompe.
As coisas não estão pior porque a igreja do Senhor está na face da terra. Senão as coisas estariam muito pior. Mas quando a igreja for tirada, as coisas não vão ficar muito boas por aqui não. Por isso que eu quero fazer parte do arrebatamento. Quando a igreja for tirada, o que impede o homem do pecado se manifestar, o anticristo, é a igreja. Mas quando ela for tirada, as coisas não vão ficar boas por aqui. Então precisamos, irmãos, ser luz no mundo, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos, todos os dias, irmãos. Somos falhos, né? Precisamos todos os dias pedir perdão para Deus, olhar como está a nossa vida, ver se nós verdadeiramente estamos seguindo a Jesus ou somos apenas religiosos. Tomar muito cuidado com a religião. A religião nos leva a Deus, mas nós devemos ter cuidado de não cultuar a religião, ser um religioso, cultuar, às vezes, uma placa de igreja, cultuar uma religião e não a Deus. A religião nos leva a Deus, nos mostra a Deus. Isso deve ser. Mas nós devemos tomar cuidado de não nos tornarmos um religioso e não ter comunhão com Deus. Isso acontece muito na época de Jesus, era assim. O povo, os fariseus, os mais religiosos da época, não tinham comunhão com Deus. Era só aparência. Eram homens que se justificavam a si mesmos. Não tinha um pingo de misericórdia. Aí quando vem Jesus trazendo cura, libertação, Jesus era muito misericordioso, né? Jesus se colocava no lugar das pessoas que estavam sofrendo e eles condenavam Jesus por isso. Que religião é essa? Isso é fachada. Eram pessoas más. O próprio Cristo criticou eles. Olha o perigo da religião. Ele só tinha roupagem, só aparência. Mas Deus sonda os nossos corações. Deus conhece a nossa vida. E aqui o Senhor fala para Salomão. Deus aprova, né? Aprova o templo que Salomão construiu. Aí Salomão faz uma oração e Salomão mesmo, ele mesmo fala que para Deus ter misericórdia quando eles olhassem ali para aquele templo. Eles tinham ali como morada de Deus. Lógico, Deus não habita em templo feito por mão de homem, mas a presença de Deus estava ali. A Arca da Aliança estava ali. Aí Deus fala, olha, aí o Senhor apareceu de noite, no versículo 12, a Salomão e disse, ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Olha o que Deus fala para ele. E olha, e se eu cerrar o céu, se eu fechar os céus, não houver chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se eu enviar a peste entre o meu povo, Deus é mau, irmão? De jeito nenhum. Aqui Deus está falando tudo isso por quê? Porque ele sabia que o povo ia se desviar. O povo ia perder o verdadeiro sentido da adoração. O povo ia se apostatar da fé. O povo ia adorar outros deuses. O povo não ia obedecer a palavra de Deus na íntegra. Aí Deus já sabia. Porque Deus é presciente. Ele sabe o amanhã. Sempre brinca aqui. Brinco não. É uma verdade. Deus já foi no meu velório. Deus já foi no meu enterro. Ele sabe o dia que eu vou morrer. É verdade? Ele é presciente. Ninguém pega Deus de surpresa. Vocês acham que Deus foi pego de surpresa quando o homem pecou? De maneira nenhuma, irmão. Na Bíblia está escrito. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Antes de Deus formar o mundo, ele já sabia como que ia falhar. Mas Deus quis. Mesmo sabendo que ia dar trabalho, porque os seres humanos, quanto trabalho Deus deu para Deus, né? E dá até hoje. Mas ele quis. Ele quis fazer. Ele é autônomo, ele faz o que ele quer. Ele faz o que lhe apraz. Ele faz o que ele deseja. Né? Quem vai impedir o agir do nosso Deus? Então Deus nunca é pego de surpresa. Então aqui o Senhor já fala que vai acontecer essas coisas, porque ele sabia que o povo seu, o escolhido deles, que tirou lá do Egito, que deu a terra ali prometida, que Deus o abençoou eles, mas Deus sabia que eles iam se corromper. A ponto, Deus sabia
que eles iam ser levados para o exílio. Lá em Deuteronômio, Deus já falava isso, através de Moisés. Deus já sabia, né? Então Deus já sabia que eles iam se corromper. Então Deus aprova aquela construção de Salomão e fala para eles, ó, se eu impedir que chova, se eu mandar os gafanhotos, se eu enviar peste no meio do povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, ao caminho da bênção, ao caminho da restauração, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter, olha só, precisa mudança, dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus quer do povo, irmãos, em geral, que o povo se arrependa, abandone os maus caminhos e entre no caminho da obediência. Deus espera isso de todos, da humanidade. Né? Mas como é difícil o ser humano, né? Muitos não querem nem pensar no dia da morte. Muitos não querem nem pensar que há uma eternidade com Deus ou sem Deus. Quer viver a vida aqui e agora. Eles pensam que esta vida não tem fim. Mas tem. E vamos passar dessa vida por uma vida ou pior ou melhor. Mas tem, pastor, uma vida pior que nesse mundo parece o inferno? Tem, muito pior. Quem for destinado à separação de Deus é muito, nem se compara com aqui. Aqui, por mais ruim que esteja, lá vai ser muito pior. Uma eternidade sem Deus. Imagina. Sem esperança, sem mudança, uma eternidade. Não tem morte. Não tem fim. É uma eternidade sem Deus. Agora, aqueles que forem dignos de entrar no descanso do Senhor, é uma eternidade com Deus. As escolhas são nossas. Depende da nossa vida que vivemos aqui, vai ser o resultado que vai ter o amanhã. Então eu prefiro lutar pela minha salvação, obedecer a palavra, me humilhar aos pés do Senhor, pedir perdão todo dia, estar em comunhão com todos, se possível ter paz com todos, perdoar aqueles que me ofendem, porque se eu não perdoar, eu também não sou perdoado diante de Deus. É muito sério o perdão. Se eu não perdoo aqueles que me ofendem, Deus também não me perdoa. E como que eu vou entrar no céu sem perdão de Deus? Não tem como. Então quem não libera perdão, esse está correndo um grande risco de ir para uma eternidade sem Deus. Por quê? Não tem como Deus perdoar, porque Ele não perdoa. Por mais que essa pessoa tenha razão, por mais que eu tenha razão, devo liberar perdão. Porque diante de Deus, por mais que Deus tenha razão para não me perdoar, Ele me perdoa. Quando eu me humilho, olha só, quando eu me humilho, quando eu oro, quando eu busco a face do Senhor e converto dos meus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Não importa, eu tenho que converter. Eu tenho que orar, confessar, humilhar aos pés do Senhor, mas Ele me perdoa. Mesmo que eu ofendi Ele 1, 2, 10 vezes, Ele me perdoa. Aí se eu não perdoo o meu companheiro, a pessoa que me ofendeu, Ele também não me perdoa. É o único pecado é o único jeito de Deus não nos perdoar. É quando nós não liberamos perdão para as outras pessoas. E quando, lógico, blasfemamos contra o Espírito Santo. São duas coisas que a Bíblia fala que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas aquele que não perdoa também não tem. Porque ele vai, por exemplo, ele morre com mágoa, com ódio, desejo, né, com raiva de pessoas e leva isso com ele. Não tem mais jeito aí. Por isso que devemos tomar cuidado. É difícil perdoar? É. Mas Deus, Ele é o exemplo. Ele nos perdoa todos os dias. Quando humilhamos, quando nos arrependemos e abandonamos o pecado. Agora eu já falei, tem pessoas que têm um pecado de estimação que não quer deixar. Aí é um problema, aí se torna em iniquidade. A pessoa tem um pecado de estimação, ela obedece todas as outras leis, mas ela tem um pecado que não deixa. Esse pecado pode ser um tropeço para que você também venha perder a vida eterna. Tem que tomar cuidado. O pecado, irmãos, é um câncer na alma. O pecado é um câncer na nossa alma. Tem o câncer
que dá em várias partes do corpo, do corpo humano, que leva, de repente, leva até a pessoa à morte física. Mas o câncer não pode levar a pessoa à morte espiritual, não. Agora, o pecado é um câncer tão terrível que leva a pessoa à morte tanto física e como espiritual. Ele é pior do que o câncer físico. É pior do que uma metástase no corpo. É pior porque leva a pessoa à morte espiritual também. Ele faz divisão com Deus. Olha o tanto que o pecado é terrível, irmãos. O problema não é nós, o problema é o pecado em nós. Eu já falei sobre isso aqui. A nossa carne não é ruim. O problema é o pecado que tem entranhado nela. Porque Deus que fez a carne, a alma e o espírito. Deus não ia fazer uma coisa ruim. Tudo que Deus fez é bom. E quando ele fez o homem, ele viu que era muito bom. Então, o problema é o pecado. Quando entrou no mundo, ele entranhou em nós. E só através de Jesus Cristo nós podemos ser restaurados a Deus. Mesmo assim, nós só vamos ser livres do pecado quando partirmos deste mundo. Por mais que nós santifiquemos, somos tentados, porque o pecado é entranhado. Ele não nasceu em nós, mas ele entranhou em nós. Pode ver que nossas imaginações são más. O próprio Deus diz isso quando ele destruiu o povo com o dilúvio. Ele falou que não ia fazer isso mais, porque a imaginação do homem desde a meninice é má. Deus disse. Ele viu que desde a meninice o homem é mau. Mas nem por isso o homem não vai ser livre de prestar conta pelos seus atos. Todos nós vamos ter que prestar conta pelos nossos atos. Deus nos deu sabedoria. Podemos julgar entre o bem e o mal. Podemos seguir a Deus ou não. Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas um dia vamos prestar conta. Uns vai prestar conta para a vida eterna. Outros vão prestar conta para a perdição eterna. Porque Deus é justo. Ele não quer que ninguém se salve, mas é nós que escolhemos. Quer dizer, ele não quer que ninguém se perca. Mas é nós que escolhemos muitas das vezes se perder, quando não damos valor à palavra de Deus. Então a palavra de Deus para nós nessa tarde, se o meu povo, somos nós também, que se chama pelo meu nome, se humilhar, humilha na presença de Deus, humilha, não é feio não, pode humilhar. E se precisar humilhar na presença de outra pessoa também, por causa de Jesus, pode humilhar. Não deixa o seu ego falar mais alto. Não, eu humilhar para homem, eu não. Pode humilhar, isso não é feio. Feio é nós sermos naquele dia, né? Naquele dia que o Senhor vir prestar conta conosco, nós ser condenados. Isso vai ser feio, vergonhoso. Mas se precisar se humilhar até perante o homem, se humilha. Coisa boa. Né, que muda a situação quando uma pessoa humilde a ponto de humilhar, de pedir perdão, mesmo estando com razão. Ó, fulano, se eu te prejudiquei, eu venho aqui te pedir perdão, vim retratar, eu errei, eu falhei, me perdoa. Aí se a pessoa não te perdoar, é ela e Deus. A sua parte você fez, diante de Deus, Deus viu. Então, se a pessoa se humilhar e orar, a oração como é importante, irmãos. Não deixe de orar e buscar a minha face, é mais do que orar, é estar ali desejoso pela face do Senhor. E se converter dos seus maus caminhos, tem de ter mudança. Não adianta orar, não adianta se humilhar, e não adianta buscar a face, se não converter, tem que ter mudança. E é que muitas pessoas não querem. Quer orar, quer fazer campanha, quer jejuar, mas não quer converter. O que quer converter? Mudar. Estou indo por aqui, eu volto. Caminho está errado, eu volto para um caminho certo. É converter, mudar de curso dos maus caminhos. Então, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É promessa de Deus para aquele povo e para nós. Mas precisamos o quê? Orar, humilhar, buscar a face do Senhor e também converter dos nossos maus caminhos. Porque somos tendenciosos, para o eu, para desejar mal para os outros, para querer levar vantagem, né? Quantos querem levar vantagem, quantos desejam o mal do outro, quantos se entristecem quando o outro prospera, irmão, isso é coisa mais feia. Por mais que o seu vizinho, seu amigo, seu inimigo é ímpio, não é servo de Deus, se ele prospera, tem inveja dele não, abençoa ele,
Deus abençoa, salva aquela vida de coração, não é de maldição, não. Tem pessoa que, né, cristão que amaldiçoa os outros, eu nunca vi isso. Não existe isso, irmão. Nós somos chamados para o bem, para ser humilhado por causa de Cristo. Sofrer, padecer por causa de Cristo. Ou você pensa porque você é um cristão, você é intocável. Ou você é um super-homem, uma mulher, mas não, irmãos. Olha o exemplo que Jesus nos deu. Sendo Deus, foi humilhado. E não levantou a voz, não fez mal para ninguém. Que mal que Jesus fez? Para ser tratado daquele jeito, é o exemplo que ele deixou para nós. Lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos, para ensinar que devemos servir uns aos outros. Não tem ninguém maior. Ele sendo mestre, ele sendo Senhor, ele lavou os pés dos seus conservos, dos seus discípulos. É o maior exemplo de humildade. Agora tem pessoa que não pode subir num tijolo, irmãos. Se ele subir num tijolo, meu Deus, ninguém aguenta. Ninguém aguenta ele. Por isso que Deus não abençoa esse tipo de pessoa. Agora aqueles que se humilham, Deus exalta. Porque Deus conhece o coração. E quando Deus conhece o nosso coração, aqueles que se humilham, né, que não quer glória para ele, Deus conhece e Deus pode confiar nele. Deus pode dar poder, autoridade, que ele não vai buscar glória para ele. Tudo que ele faz é para a glória de Jesus. Para a glória de Deus. Amém? Então nós precisamos, irmãos, estar vigilantes, atentos, observando, em oração, nos humilhando, né, convertendo os nossos maus caminhos, perdoando o próximo, perdoando os que nos perseguem, perdoando aquele que nos difama, fala mal de nós, abençoa, não amaldiçoa. Igual você que tem problema com o vizinho, fala, Senhor, esse vizinho está me dando trabalho, Senhor, é o som alto, é briga, é problemas, é não sei o quê. Fala, Deus, prepara uma casa melhor para ele, prospera ele para que ele possa ter uma casa melhor, mudar um bairro melhor, se for possível até no centro da cidade, abençoa ele. Não fica paraguejando, não, Senhor, tira essa praga daí, não. Deus não vai tirar, irmãos. Fala, Senhor, dá condições para eles mudarem para um bairro melhor, um bairro de uma classe melhor, dá uma casa melhor para eles. É assim, irmãos, de coração mesmo. É assim que funciona. É fácil? Não, precisamos do Espírito Santo. Mas ele está conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Está aqui os cadernos a qual nós anotamos os pedidos de oração. Você tem toda a liberdade de enviar os seus pedidos. Vamos estar orando em favor da sua vida, em favor dos seus pedidos, crendo que Deus está agindo. Amém? Vamos orar nessa tarde de sábado, acreditando no poder e na resposta de Deus, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez estamos aqui. Senhor, eu quero te agradecer por este privilégio de poder estar aqui adorando, bendizendo o teu santo nome, ministrando a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como quando nós colocamos a palavra do Senhor em prática, ela se torna poderosa na nossa vida. Senhor, nos ajuda a praticar a tua palavra, nos ajuda a viver a tua palavra, não sermos ouvintes esquecidos, mas ouvintes praticantes, porque é a prática da tua palavra que nos leva à vitória. Abençoa os nossos ouvintes, espalhado por todo o Brasil, fora do Brasil, aonde a nossa mensagem chegar, Deus abençoa os ouvintes. Senhor, se estiver alguém nesta tarde precisando de um milagre, de uma bênção, Deus faz o milagre, ministra a bênção na vida dos ouvintes, salva as almas, liberta, Pai, tira a dúvida, abençoa as famílias, os lares, os casais, os solteiros, abençoa a vida sentimental, conjugal, familiar, a vida material, a vida financeira. Pai, abre portas, Deus. Abençoa esta família que está passando por escassez. Abre portas, meu Deus. Abençoa essa pessoa, Senhor, meu Deus, que precisa de um milagre na vida financeira. Deus, o Senhor é Deus de milagre. Senhor, aonde esta humilde oração chegar, que a presença do Senhor possa estar presente na vida destas pessoas.
Que pessoas possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo e milagres possam acontecer nesta tarde. Senhor, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a tua graça, nós pedimos a tua misericórdia. Senhor, faz milagres, Senhor. Ô Senhor, cura os enfermos, liberta os cativos, que toda dor desapareça, que toda dor seja repreendida. Do alto da cabeça às plantas dos pés, dor saia, enfermidade saia, mal saia. É no nome de Jesus nós repreendemos todo mal. Senhor, toca nessas pessoas que estão, Senhor, sem paz. Dá paz, meu Deus. Dá alegria, dá gozo. Senhor, aonde essa oração chegar, meu Deus, que pessoas possam ser tocadas pelo teu poder, que vidas venham ser libertas, que vidas venham ser abençoadas. Senhor, em nome de Jesus, faz milagres, Senhor. Faz milagres nesta tarde. Visita o que está triste, visita o que está com pensamento ruim, meu Pai, com pensamento de morte, com pensamento, meu Pai, que não agrada o Senhor. Tire esses pensamentos. Senhor, pessoas que estão, Senhor, meu Pai, depressivas, pessoas que estão, Senhor, na solidão, pessoas que estão, Senhor, nosso Deus, depressivas, ansiosas, síndrome do pânico, isolamentos. Oh Deus, pessoas que têm tentado até contra a vida, a própria vida. Deus, tenha misericórdia. Toda insônia, todo mal, toda ação do inimigo nesta tarde caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, que toda ação do inimigo caia por terra nesta tarde. Em nome de Jesus, Senhor. Visita cada nome, cada pedido que está aqui nesse caderno de oração. Cada pessoa que enviou seus pedidos. Pai, visita cada um, Senhor. Visita cada uma. Senhor, em nome de Jesus, visita as famílias, dá livramento, dá paz. Senhor, visita todos que estão nos acompanhando nesta tarde. Senhor, esta é a oração que eu faço. E te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus, toma posse do teu milagre, da tua bênção. Que as mãos do Senhor estejam sobre a vida de vocês. Tenha uma ótima tarde, uma ótima noite de sábado, um ótimo final de semana. Que a presença de Jesus esteja com vocês. Compartilhe essa oração, né? Nos ajude a fazer a obra de Deus. Compartilhe. E também venho, neste momento, colocar um testemunho para nós ouvirmos, para a edificação da nossa fé. Se o Senhor permitir, às 0 horas, estaremos aqui na oração, na madrugada. Você tem toda a liberdade de enviar os seus pedidos. Ficam na paz e até às 0 horas, se Deus quiser. Boa tarde, pastor Eurídio. E a paz do Senhor. Aqui quem fala é a irmã Luzia. Pastor Eurídio, a sua esposa Andréia, né? Não sei se não me engano. Eu pedi uma oração esses dias, há uma semana atrás. Foi até ela que mandou um áudio para mim. Eu tinha saído da minha casa, da minha cidade, né? Fui para outra cidade. E eu fui para lá, tentar uma vida lá, né? Com um ex-marido meu e tal. Mas só que chegando lá, eu não gostei, assim, do lugar, não deu certo. E eu tava agoniada, pastor, querendo voltar para casa. E tá, assim, meio difícil, mas aí eu pedi para ela, para sua esposa, para o senhor, para vocês orar por mim, para eu voltar para minha casa, que eu tava com muita saudade da minha casa, do meu lar, das minhas netinhas. E para a honra e a glória do nosso Deus, nosso Senhor Jesus, eu tô na minha casa hoje, estou feliz, estou bem com a minha família. Então eu quero, isso aí é um testemunho, dizer que Deus é bom, Deus é maravilhoso e que a gente pede oração para vocês, são um casal de Deus, são uns atalaia de Deus mesmo, que através das suas orações, Deus ouve o nosso clamor e Ele abre as portas e tudo dá certo. Eu só tenho a agradecer, gratidão pela vida de vocês. A partir do momento que tem mais ou menos 3 meses que eu comecei a assistir o pastor pela televisão, pelo YouTube, e na minha vida só bênção. Eu agradeço muito, pastor, primeiramente a Deus e o Senhor.
Eu também estava com dor na perna, uma dor na perna. Antes disso aí eu pedi uma oração para o Senhor e para a honra e a glória do Senhor, não senti mais essa dor no joelho, era uma dor tão grande. Graças a Deus eu estou bem. Um abraço, pastor. Que Deus abençoe grandemente o Senhor e a sua esposa.